Foo Fighters. Foo Fighter é uma expressão em língua inglesa que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial para descrever um fenômeno no qual uma ou mais esferas luminosas eram avistadas por pilotos, perseguindo ou acompanhando seus aviões. O aparecimento dos chamados Foo Fighters começou a ser documentado ainda durante a Segunda Guerra Mundial, quando pilotos de aviões, tanto alemães quanto aliados, começaram a avistar estes misteriosos objetos voadores sem asas. Um dos primeiros relatórios norte-americanos sobre o fenômeno, datado de outubro de 1943, relatou que quando os aviões B-17 estavam voando sobre a Alemanha, durante voos de bombardeios, dúzias de discos pequenos e prateados apareceram repentinamente. Esses discos tinham cerca de 2,5 centímetros de espessura por 10 centímetros de diâmetro. Um dos tripulantes de uma aeronave até viu um desses discos atingir a cauda de um dos aviões, sem, no entanto, provocar qualquer dano na aeronave. Os numerosos avistamentos de Foo Fighters deixavam os pilotos boquiabertos. Mas os avistamentos destes objetos voadores podem ter começado a ocorrer a partir de 1942, quando pilotos de caças relataram ter visto os objetos em movimentos rápidos, seguindo seus aviões enquanto patrulhavam a Europa Ocidental. Os objetos eram geralmente descritos como estando em chamas, brilhando em uma variedade de cores, como vermelho, laranja e branco. Eles não tinham problemas em voar em formação e, o mais importante, nunca apareceram nos radares. Alguns relatos de pilotos descrevem os objetos enigmáticos como sendo a luz de Natal voadora, brincando com os pilotos, realizando curvas incríveis antes de desaparecerem. Existem vários relatos de Foo Fighters voando em formação com os pilotos aliados, que relataram que os misteriosos objetos pareciam estar sob controle inteligente. Os OVNIs misteriosos nunca demonstraram um comportamento hostil em relação aos pilotos. Os relatórios indicam que era impossível manobrar para derrubar qualquer um dos Foo Fighters. As forças aliadas pensavam que os Foo Fighters eram aeronaves ultra-secretas desenvolvidas pelos japoneses ou alemães. No entanto, mais tarde foi revelado que tanto os alemães quanto os japoneses testemunharam os objetos enigmáticos no céu. Pilotos japoneses também relataram que seus caças Tachikawa e Kawasaki chegaram a voar lado a lado com dois Foo Fighters. Os Foo Fighters rapidamente se tornaram parte de um fenômeno generalizado. Um dos mais famosos encontros com Foo Fighter foi relatado pelo piloto Charles Bastian, da 8ª Força Aérea Americana. Ele relatou ter visto 2 faróis de neblina voando a altas velocidades, os quais poderiam mudar de direção rapidamente, num de seus voos sobre a Bélgica e a Holanda. Mais tarde, outros 2 pilotos da RAF informaram ter visto a mesma coisa sobre a Europa. Além dos avistamentos feitos por Charles Bastian e os outros 2 caças da RAF, um outro piloto da Royal Air Force, pilotando um interceptador Hurricane, veio a relatar que viu 2 luzes se aproximando do seu avião, já a uma altitude de 7.000 pés, porém, isto em dezembro de 1942, sobre a França. Primeiramente, ele achou que era um disparo de munição traçante, mas logo percebeu que não era esse o caso, enquanto as misteriosas luzes o seguiam, imitando todas as manobras evasivas que ele fazia com seu avião. A revista americana Time Magazine escreveu sobre esses objetos enigmáticos em dezembro de 1945, dando conta de que pilotos aliados e inimigos eram perseguidos por bolas de fogo que se aproximavam de seus aviões. Eram descritas como pratos de tortas, roscas voadoras, bolhas de sabão, balões e dirigíveis. Tripulações de bombardeiros chegaram a disparar contra essas bolas de fogo, sem resultado. Alguns pilotos aliados acreditavam que fosse uma espécie de arma psicológica dos alemães, que visava atordoá-los e confundi-los. Mas, terminada a guerra, a hipótese de ter sido uma arma nazista foi descartada.
Disse mais a revista Time Magazine. Abre aspas. Se não fosse uma farsa ou uma ilusão de ótica, certamente era a arma secreta mais intrigante que os combatentes aliados já encontraram. Pilotos norte-americanos, com base na França, contaram uma estranha história sobre bolas de fogo que por mais de um mês seguiram seus aviões à noite sobre a Alemanha. Ninguém parecia saber se as bolas de fogo deveriam realizar alguma coisa. Os pilotos, pensando que se tratava de uma nova arma psicológica, a chamaram de Foo Fighters. Fecha aspas. Como o fenômeno era generalizado e não localizado, teorias do pós-guerra cogitaram se era possível que os Foo Fighters fossem de fato fenômenos eletrostáticos, semelhantes ao fogo de San Telmo, que eram fenômenos eletromagnéticos ou simplesmente reflexos de luz de cristais de gelo. Foram criadas várias teorias para o fenômeno, inclusive de supostas aparições extraterrestres. Um tipo de descarga elétrica das asas dos aviões tem sido sugerido como uma explicação. Outra teoria supõe que as esferas avistadas pelos pilotos eram raios globulares, mas até hoje não foi encontrada nenhuma explicação satisfatória. Existem outras teorias que pregam que os Foo Fighters seriam, na verdade, drones alienígenas, que faziam parte de OVNIs maiores. Os objetos enigmáticos supostamente partiriam dos OVNIs para realizar missões de vigilância. Nem os pilotos alemães, nem os aliados haviam visto anteriormente algo parecido com eles, razão pela qual o mistério por trás dos objetos se espalhou rapidamente pelo mundo. Seriam os Foo Fighters armas ultra secretas desenvolvidas pelos alemães ou japoneses? Ou existe a possibilidade, como sugerem alguns pesquisadores de OVNIs, de que os chamados Foo Fighters realmente eram visitantes de outro mundo? Se esses misteriosos objetos fossem realmente algum tipo de tecnologia desenvolvida aqui na Terra por humanos, hoje teriam lugar comum no rol de equipamentos disponíveis aos militares das potências bélicas mundiais. Obviamente, este não é o caso, e a melhor tese aqui é de que realmente se tratam de objetos alienígenas, sejam de civilizações de outros planetas, outras dimensões, ou até mesmo do interior da Terra, como alguns teóricos acreditam existir. Bem, amigos e amigas, ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado, e até o nosso próximo encontro na próxima semana. Fiquem na paz.